E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Meus pais não aceitam que eu rejeite meu irmão pelo que ele fez comigo. Eu sou mulher de 20 anos, nasci com autismo. Sempre fui diferente das outras crianças. Aos 3 anos, meu irmão nasceu. Não foi uma situação fácil para mim. Acho que a maioria dos irmãos tem dificuldade em aprender que a maior parte da atenção agora é dada ao irmão recém-nascido, e não a eles. Porque uma criança de 3 anos não é capaz de entender e aceitar o que está acontecendo. Eu realmente não estava pronta para isso e estava completamente sobrecarregada com essa nova situação. Meu irmão tem 17 anos. É uma pessoa que quer muita atenção e confirmação. Então ele começou a querer isso de mim também. Eu sendo uma criança de 3 anos com autismo, na época não diagnosticado, eu o rejeitei. Não porque eu seja uma pessoa ruim, mas porque eu estava completamente sobrecarregada com tudo, e também comigo mesma. Eu só precisava da minha paz e do meu tempo para mim. Isso resultou em meu irmão tentando ainda mais chamar minha atenção. Eu sendo dissuadida pelo comportamento ainda mais intrusivo dele, o rejeitei ainda mais. Eu, sendo uma criança com deficiência mental, simplesmente não conseguia lidar com isso tão bem. Conforme o tempo passou e nós envelhecemos, ficou ainda pior. Ele está se tornando mais agressivo, intrusivo e hostil comigo, e eu me tornando ainda mais repulsiva e odiosa em relação a ele. Isso resultou em terror diário em casa. Nem um dia sem briga, violência física e psicológica por anos. Aos 14 anos finalmente fui diagnosticada oficialmente com autismo, depois de muitos exames e visitas a médicos. Mas a situação em casa ainda era horrível. Nesse ponto meus pais também ficaram completamente impressionados. De um lado, uma adolescente com deficiência mental, do outro, uma criança fortemente agressiva. Tentamos muitas terapias e aconselhamentos familiares, mas não ajudou. Avanço rápido para hoje, desculpe, mas a longa história de fundo era necessária. Eu me distanciei muito do meu irmão e não quero mais ter nada a ver com ele. A infância foi muito traumática para mim, mas nem meu irmão, nem meus pais entendem isso. Eles acham que agora que sou adulta e meu irmão também é mais velho, todas as coisas do passado podem ser esquecidas e podemos ser uma família feliz juntos. Mas não, o trauma é muito grande para mim. Eu me recuso a fazer as coisas junto com ele e não quero ajudá-lo. E mesmo que o faça, meu esforço não é apreciado e os limites não são aceitos. Além disso, o fenômeno, o segundo filho é tratado com menos rigor do que o primogênito, está fortemente presente em nossa família. Eu odeio isso. Hoje ele é o menino corajoso que não fez nada, e eu sou a babaca só porque estabeleci mais limites do que eles querem. Não vejo meu irmão como parte de minha família pessoal, e meus pais não querem aceitar isso. Muitas situações recentes fizeram com que meus pais me vissem como uma idiota egoísta. Quer exemplos? Meus pais não estavam em casa e meu irmão queria comida de um restaurante em vez da comida da geladeira. Ele me pediu para levá-lo com o carro da mãe. Eu disse que você mesmo pode fazer isso com sua bicicleta, porque eu tinha outras coisas para fazer além de bancar o taxista para ele. Quando eu tinha a idade dele, meus pais sempre me diziam isso nessas situações, se eu quiser, eu mesmo posso andar de bicicleta para pegá-lo. O que meu irmão fez? Ele ligou para nossos pais, então eles me ligaram e me pediram para levá-lo ao restaurante. Eu disse que não e expliquei o porquê. Mas eles não aceitaram isso e apenas me perguntaram por que não posso fazer um favor ao meu irmão pela primeira vez. Eles também disseram que eu posso fazer isso porque posso usar o carro da mamãe e que se não, eles não me deixariam usar o carro da mamãe no futuro. Outro exemplo? Meu irmão quer um computador novo. Eu o ajudei a escolher as peças certas. Por ser menor de idade, ele não pode encomendar as peças online sozinho. Então ele perguntou ao meu pai sobre isso. Mas meu pai não quis porque não estava com vontade. Então ele me pediu para fazer isso. Mas eu disse que não porque é uma encomenda real com muito dinheiro real e não quero ser responsável por isso. Eu também descobri e disse a eles que existe realmente um método de pagamento que ele poderia fazer sozinho. Acontece que isso exigiria uma transferência bancária instantânea, o que não é problema, mas meu irmão realmente não tem dinheiro suficiente agora, apenas na próxima semana. Acontece que a única razão pela qual me pediram para fazer isso é porque ele não tinha dinheiro suficiente agora, e meu pai não queria fazer isso.
Mas meus pais não aceitaram meu limite aqui e gritaram comigo. É só um clique, porque você não pode fazer um favor para o seu irmão uma vez. Disseram que eu sou uma idiota egoísta porque meus pais me ajudam muito nas coisas, mas eu me recuso a ajudar meu irmão. O problema é que não sou mãe do meu irmão. Por que eles estão comparando isso? O meu relacionamento com meu irmão é completamente diferente do relacionamento com meus pais. O próximo, cortar a grama. Tive de cortar a grama durante anos, apesar de ser alérgica à febre de fenos. O argumento da minha mãe era: eu tenho que fazer tanta coisa em casa, então você tem que ajudar aqui. O resultado foi coceira nos olhos e nariz entupido. Agora meu irmão foi convidado a fazê-lo. Aí meu irmão me pediu. Ele não sabia que eu sei que a mamãe já pediu para fazer. Eu disse não por causa da alergia e mamãe já mandou você fazer. Ele disse que só não queria porque não estava com vontade. Finalmente convenci meus pais de que não vou cortar a grama. Na manhã seguinte, mamãe me ligou e me disse para ensinar como o cortador de grama funciona para meu irmão. Eu cortei a grama desde os 13 anos. Ele tem 17 anos. E agora eu tenho que mostrar a ele como. Ele não poderia simplesmente assistir a um vídeo do YouTube? Sim, eu poderia ajudá-lo toda vez que ele bancar a criança burra, mas eu só quero ficar o mais longe possível do meu irmão por motivos muito, muito bons. Último exemplo, drogas. Eles estão bem com meu irmão bebendo álcool desde que ele tem 16 anos, como todo fim de semana em festas com amigos. Não posso beber por causa da medicação. Mas meus pais me disseram, se algum dia eu tomar qualquer outra droga como psicodélica ou algo assim, eu estaria em apuros com eles. É perigoso e eu poderia morrer disso. Como assim? Eu sou uma adulta. Você está me ofendendo por drogas, mas deixou seu menor beber literalmente uma das drogas mais prejudiciais de todos os tempos? Esse fenômeno de segundo filho é tratado com menos rigor do que primogênito, está muito presente em nossa família. Eu odeio isso. Não me dou muito bem com meu irmão e agora também não me dou mais com meus pais. Eu sou cada vez a mais estranha da família. Mas felizmente isso terá um fim em breve. Estou me mudando para meu próprio apartamento em uma cidade diferente, a 4 horas de distância de meus pais. Meu namorado mora lá e estou feliz em passar um tempo longe da minha família. Obrigada por ler até aqui. Eu só queria contar minha história aqui e talvez obter algumas reações. Minha chefe me demitiu, mas acabou sendo demitida. Vou tentar manter isso curto. Desculpe qualquer erro de digitação, estou digitando no meu celular. Isso aconteceu há cerca de 15 anos no meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos, estava no ensino médio e trabalhava mais de 60 horas por semana em um restaurante. Comecei como meio período, mas era a única pessoa disposta a fechar o restaurante, então trabalhava 7 noites por semana, 9 horas por noite enquanto ainda estava no colégio. A forma como a equipe de gestão foi composta foi de um gerente geral e 3 gerentes adjuntos. Toda a gerência, e até mesmo outros funcionários, gostam de mim e eu nunca tive nenhum problema. Houve uma subgerente que, por algum motivo, reclamou comigo. Vamos chamá-la de Carol. Um sábado à noite, havia um rodeio acontecendo na cidade, então eu sabia que teríamos muita gente por volta das 10, pois éramos o único lugar aberto tão tarde na cidade. Eu disse à gerência no dia anterior, pois o rosbife leva muitas horas para cozinhar e eles geralmente os cozinhavam durante a noite. Carol deveria cozinhar rosbife extra, mas não fez isso. A noite de sábado chega e estamos lotados por volta das 10h30, 30 minutos antes de fechar. Havia 3 de nós lá, a cozinheira, a gerente e eu. Os 2 estão preparando a comida enquanto eu mesmo estou passando pelo drive-thru, no balcão da frente embalando a comida. Acabamos ficando sem rosbife. Em vez de não receber mais pedidos, Carol decide que vai cozinhar o rosbife no micro-ondas e diz isso alto o suficiente para os clientes ouvirem. Agora tenho pessoas pedindo reembolso, e a gerente é a única que pode emitir reembolsos. Depois da 5ª vez, de eu pedir a ela para reembolsar alguém, ela grita comigo na frente de cerca de 50 clientes e me diz que, se eu não puder fazer meu trabalho sem a ajuda dela, posso simplesmente sair e não voltar. É aqui que entra a vingança. A cozinheira e eu tínhamos uma amizade muito boa.
Ela era uma mulher de 50 e poucos anos e eu um menino de 16 anos, mas nos dávamos muito bem. Acabei por convencê-la a desistir, mas mesmo assim cuidamos dos clientes antes de deixar a gerente lá sozinha para fechar a loja. Ligo para a dona para contar o que aconteceu e ela pediu que eu e a cozinheira ficássemos e esperássemos ela chegar lá. Quando a dona chega lá e pergunta o que aconteceu, eu olhei para ela e disse: "Por que você não liga para o seu filho e pergunta a ele?" Ele estava no saguão o tempo todo. O rosto da Carol ficou branco. A dona conversa com o filho, volta e manda a Carol para casa e pediu para eu e a cozinheira ficarmos e fecharmos. No dia seguinte, fiquei sabendo que Carol havia sido demitida e havia pedido que alguém trouxesse seus itens pessoais para ela, pois ela não queria ir à loja. A cozinheira e eu gentilmente nos oferecemos para levar as coisas dela para ela. Ela nem atendia a porta. Nós apenas deixamos as coisas dela na varanda e cuidamos de nossos negócios. Eu vi Carol várias vezes desde então e ela ainda não fala comigo. Quer minha namorada? Me ameaçou? Pegue toda a minha vida de merda. Eu tinha uma namorada. Nós éramos ruins um para o outro e, sem surpresa, ela estava me traindo. Eu descobri de uma forma bastante dramática e tive um colapso mental completo. O cara com quem ela estava traindo ouviu um monte de mentiras que impediram ele de falar comigo, então simplesmente sem saber das coisas ele começou a me ameaçar com violência. Para encurtar a história, terminamos. Ela saiu da nossa casa e foi para a dele, então comecei a fazer terapia. Alguns meses se passam e percebo na terapia que não estava apenas chateado com minha ex, mas também com toda a minha vida. Então decidi arrumar um novo emprego, um novo lugar para morar, tudo novo. Dei o pontapé inicial e, no dia em que recebi minha nova oferta de emprego, vi um e-mail chegar à nossa caixa de entrada jobs na empresa para a qual trabalhava. Reconheço o nome do cara que estava me ameaçando e agora morando com minha ex, traidora. Então eu o encaminhei para o meu chefe. Falei sobre como ele era ótimo, eu só tinha ouvido coisas boas, e, porque eu estava gastando minhas 2 semanas, eles definitivamente deveriam contratá-lo. Cara vem para uma entrevista, eu estou no painel. Quando estamos sozinhos na sala, ele fica tipo: "Cara, me desculpe mano por todas as coisas que eu disse, muito obrigado por me ajudar." Eu digo: "Sem problemas, ela sempre falou bem de você e eu sei que ela tem um dedo bom, afinal ela escolheu nós dois, e nós rimos como pessoas educadas." Na verdade, ele se sai bem na entrevista e consegue o emprego. Esse trabalho foi um show de merda. Não estou exagerando quando digo que é o pior emprego que já tive. O lugar para onde eu estava me mudando estava pagando 2 vezes mais por 1/3 do trabalho. Eu estava tão aliviado por estar indo embora. Quando me mudei de casa, um mês depois, o dono da antiga casa que morava me perguntou se eu conhecia alguém que estaria interessado. Dei a ele o número de telefone do atual da minha ex. Aquele apartamento era charmoso pra caramba quando você o vê pela primeira vez, mas era igualmente um lixo absoluto, mas você não sabia disso até morar lá. Meu amigo do meu antigo emprego me disse que ele recebeu a ligação no trabalho e ia se mudar para lá. Então eu sabia que ele tinha meu antigo emprego de merda, meu antigo lugar de merda e minha antiga namorada traidora. Espero que ele tenha gostado da minha vida mais do que eu, mas de alguma forma duvido. Eu sei que eles se separaram cerca de 2 meses depois. Tenho que pagar para imprimir coisas pessoais no trabalho? Então você também, chefe. Muitos anos atrás, trabalhei para uma organização que prestava atendimento ao cliente na linha de frente. Era um lugar decente para trabalhar, mas nossa gerente tinha muitas regras. Uma das regras era que não podíamos fazer nenhuma impressão pessoal com as impressoras no trabalho. Se o fizéssemos, deveríamos pagar 50 centavos de dólar por página para impressão em preto e branco e $1 por página para impressão colorida. Não tenho certeza de quem fez essa regra, mas a gerente estava constantemente nos lembrando. Nossas mesas não foram designadas. Ou seja,
Qualquer dia você pode estar sentado em qualquer mesa, dependendo das tarefas atribuídas para o dia. Um dia, eu estava fazendo uma entrevista para outro emprego dentro da organização, mas em outro local. Antes da entrevista, o gerente do outro local me perguntou se eu me importaria de imprimir uma cópia do meu currículo e trazê-la comigo, pois as impressoras estavam desligadas naquele dia. Eu disse que não havia problema e pensei em imprimi-lo no trabalho, pois era relacionado ao trabalho. Eu estava sentado em uma mesa que não tinha impressora. A impressora mais próxima estava localizada entre a mesa do meu gerente e a mesa de um funcionário. Então eu imprimi e me levantei para ir buscá-lo. Antes de ir para a impressora, minha gerente chegou lá primeiro. Meu trabalho de impressão foi à frente dela. Quando ela viu o que eu imprimi, ela disse: "Op, isso parece um trabalho de impressão pessoal." Eu expliquei que não, mas ela discordou e disse que como não tinha nada a ver com o nosso trabalho do dia a dia, eu tinha que pagar $2 por 4 páginas em preto e branco. Paguei mesmo sem querer. Perguntei a ela o que havia acontecido com o dinheiro e ela disse que sempre colocava no fundo das festas de Natal. Tudo bem. Algumas semanas depois, eu estava sentado à mesa com a impressora. Era a hora do almoço e todos, exceto minha gerente, concordaram em ir a um restaurante próximo para almoçar. Eu saí do nosso prédio e percebi que esqueci minha carteira. Então eu rapidamente corri de volta para pegá-la. Quando cheguei à minha mesa, pude ouvir a impressora funcionando. Eu estava curioso para saber o que estava sendo impresso enquanto cuspia página após página. Eu rapidamente olhei para a pilha e vi pelo menos 100 páginas impressas em cores, anunciando o aniversário de 16 anos da Trista, a filha da nossa gerente. Obviamente pertencia a ela. Obviamente pertencia à minha gerente. Ela então saiu do banheiro um momento depois e pareceu chocada ao me ver ali. Peguei a pilha e passei para ela e disse que nosso fundo para a festa de Natal ia receber um grande impulso. Ela não disse nada, mas parecia muito desconfortável. Algumas semanas depois, nosso gerente distrital fez sua visita trimestral. Ele falou sobre a próxima festa de Natal e como estava animado para isso. Decidi que era hora de uma pequena vingança. Eu levantei minha mão e disse: "Você imagina quanto acumulamos este ano para a festa de Natal com trabalhos de impressão?" Ele parecia tão confuso e me pediu para explicar o que eu quis dizer. Então eu disse a ele a regra da nossa gerente. Ele ficou muito quieto e disse que teria que revisar isso. No dia seguinte, minha gerente enviou um e-mail dizendo que a regra de impressão era algo sobre o qual ela foi mal informada e seria abolida imediatamente. Eu, sendo o merdinha perturbador que sou, cliquei em responder a todos e perguntei o que aconteceria com os fundos já acumulados. Alguém disse que deveríamos ter um bom fundo saudável para um almoço de pizza e todos concordaram. No dia seguinte, ouço minha gerente pedindo 10 pizzas para o almoço. Também usou seu próprio cartão de crédito pessoal para pagar tudo. Eu acho que ela estava embolsando o dinheiro da impressão o tempo todo. Foi divertido fazê-la suar e depois ter que gastar quase $300 no dia seguinte para compensar. Edith, $30 para uma pizza grande é muito normal de onde eu sou. Pedi uma pizza para o jantar ontem à noite com impostos, gorjeta e entrega paguei $36. Nossa gerente nos pediu pizza da Boston Pizza, rede canadense. Procure no Google e você verá seus preços.